be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha, que bom, glórias ao nosso Deus por essa noite, mais uma vez. Se você estiver com a sua Bíblia, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Esse texto, nós falamos com ele, dialogamos um pouquinho sobre ele, há 3 domingos atrás, onde nós demos apenas uma pincelada, iniciamos o diálogo sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir, acessar, eu não sei como que você usa a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Bonita a sua Bíblia rosa, Aron, gostei. Hoje eu vou pegar no seu pé, você viu, né? Da última vez que nós falamos sobre esse texto, cenas do filho pródigo, é uma série que nós vamos iniciamos há 3 domingos atrás, vamos continuar por esses domingos de agosto. Na primeira vez que nós conversamos, já está no YouTube? Está? Você que tem assistido a gente pelas redes sociais, internet, você pode acompanhar também lá, entrar no YouTube e pegar essa primeira mensagem, a primeira parte do tema Cenas do Filho Pródigo, onde nós temos aqui no capítulo 15 de Lucas. E nesse capítulo 15 nós temos 3 parábolas que Jesus conversa com algumas pessoas. Em especial, ele conversa com os publicanos, os fariseus, conversa com os escribas e conversa também com os pecadores. Se você observar no capítulo 15, versículo 1, aproximando-se de Jesus todos os publicanos, os pecadores, para o ouvir, os fariseus e os escribas também o ouvindo murmuravam, dizendo: por que ele senta com pecadores? E aí então Jesus começa a lhes propor uma parábola. E esse capítulo todo, exatamente os 32 versículos do capítulo 15 de Lucas, se divide na primeira parábola, que é a ovelha perdida, do versículo 3 ao versículo 7. Se divide também a parábola da dracma perdida, uma moeda que se perde. E também, a partir do versículo 11, nós temos esse texto, a parábola do filho pródigo. Falamos bem sobre essa introdução na semana que pregamos a primeira sobre esse texto. Eu queria só relembrar você que o público-alvo de Jesus era os judeus. O público-alvo de Jesus, a despeito dessas 3 parábolas, inclusive a terceira do filho pródigo, era mexer e fazer o povo judeu refletir sobre o que eles estavam ouvindo, ou a missão do próprio Jesus na vida deles. Tanto é que a gente colocou algumas considerações, que a parábola do filho pródigo é antagônica à vida do judeu. Judeu, de forma alguma, seria esse personagem dessa parábola. Listei aqui, eu quero relembrar você, só para você guardar, você que não pegou ainda, para você entender o pano de fundo dessa parábola. Por exemplo, você conhece bem essa parábola, rapidamente. Essa parábola fala de um senhor ou um pai que tem 2 filhos, o mais velho e o mais novo, não são gêmeos como Esaú e Jacó, são 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. O autor, no caso Jesus, faz questão de deixar isso claro. E esse pai, tendo os 2 filhos, o mais moço decide pegar a sua posse, os seus bens, e ir para um lugar distante, ou seja, eu quero aquilo que me pertence, ele usa essa expressão, e vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar, lá ele vive dissolutamente, e tudo gasta com as meretrizes, segundo a própria discussão e diálogo do seu próprio irmão, e ele volta para casa e o pai o recebe de braços abertos. Essa é a parábola, o resumo da parábola do filho pródigo. Contudo, tem alguns detalhes nesse texto, como por exemplo, pedir herança ao pai vivo. Isso para o povo judeu é terrível. É como você desejar que o seu pai morra.
Segundo as leis de Levítico, quando você faz isso, você deve ser apedrejado diante do seu pai. Não vou falar aqui, a gente já entrou nesse assunto, mas eu vou falar em outro momento, que a sociedade, ela está, para o povo judeu, o povo oriental, a figura paterna é muito importante. Desde antes, desde sempre. Como nós cantamos a musiquinha, Pai Abraão, não é só Abraão, é Pai Abraão. Nós temos sempre os patriarcas. E essa figura, ela vem sendo trazida pela palavra, fazendo com que o indivíduo, o pai, seja muito importante na figura, no seu papel, no seu desenvolvimento, na sua função, não somente na sociedade, mas inclusive dentro da família. Eu não sei se você percebe, mas o pai virou paspalhão. Depois da modernidade, depois da Segunda Guerra Mundial, quando as coisas começaram a mudar, alguns filmes, desenhos começaram a colocar os pais como um elemento meio paspalhão. O desenho que a gente mais assiste, americano, vamos colocar assim, vou puxar um pouquinho para trás o pessoal mais antigo. Lembra dos Jacksons? Alguém aqui lembra dos Jacksons, desenho? Lembra? Silvio? Lembra? O que eles faziam? O que o pai era? Paspalhão. Quem que era a cabeça do processo e era mais cabeça no negócio? A mãe. Não estou dizendo que a mãe não deva ter o papel, estou dizendo que para você levantar alguém, você não precisa destruir o outro. E esse é o propósito lá de trás, de um detalhe que nós vamos falar logo logo sobre esse assunto. Simpsons, quem que é o pai? Paspalhão. Quem que é a cabeça centrada do processo familiar? A mulher. Parece que tudo está fazendo com que essa postura do pai vivo não se torne mais uma estrutura boa, porque o pai vivo é paspalhão. E a gente tem percebido esse tipo de informação sendo jogada perto de nós, em nós, através de vídeos, filmes, novelas, enfim, uma série de informações sendo colocadas, a gente, não tem nada a ver, e devagarzinho vai ali minando e moldando as nossas ideias e consciências. Pedir o pai a herança é achar que ele vai morrer. O judeu nunca faria isso. Segunda consideração, mais moço pedir a herança, isso não é comum do povo judeu. Porque o mais moço não tem direito. Quem tem direito é o mais velho, de duas partes, dupla parte, segundo o Levítico. E o mais moço tem 1/3 da parte. E ele não pede, quem pede primeiro é o mais velho. E o mais moço, se der, ele volta, porque é o mais velho que reparte. O judeu nunca faria isso. Terceira, terra longínqua, o judeu não sai da tua terra, ele não tem essa estrutura de sair da proteção de Israel e ir para outro lugar. Falamos sobre isso na mensagem também. A quarta, desperdiçar as suas finanças. Judeu desperdiça dinheiro? Eu conheço vários judeus, inclusive lá no Paraná, em Maringá, Foz do Iguaçu, a região toda lá. Rapaz, judeu não tem esse tipo de jeito, né? Você fala assim, não é judeu não, isso é qualquer coisa menos judeu. A quinta, viver dissolutamente, sem planejar, sem nada, sem gastar. O judeu faz isso. O judeu, isso ele não ocupa. Sexta consideração, tornar-se servo do gentio, porque quando ele sai dali, ele vai para uma terra, e ali naquela terra o dinheiro dele acaba, tudo, ele não tem mais o que fazer, e ele acaba pedindo emprego para um gentio, que na sua cultura era alguém da qual ele não conversava, muito menos trabalhava junto. E pior, muito menos se posicionar como servo de um gentio. O judeu não faz isso. Prefere para si a morte do que se submeter a servir um judeu. Sétima condição, trabalhar com porcos. O judeu trabalha com porco? O judeu come porco? Muito menos trabalhar com porco. Segundo a lei levítica, judeu não podia nem andar nos passos onde os porcos eram criados. Aquele espaço ali, não podia ter. Eu não posso pisar que eu vou ficar meio impuro. Porque o porco é impuro. Imagina isso para o judeu. E por último, comer ou ter apetite, segundo o próprio texto, de desejar as alfarrobas ou o alimento que ele tinha. Para o judeu isso é abominável. Por isso que a gente entendeu e aprendemos na outra vez, nessa introdução, só para você guardar, essa mensagem inteira está na internet, a gente aprendeu que a gente precisa evitar tomar decisões em tempo de crise. Está
Está em crise, acalma o coração. Precisa decidir, coloca para o travesseiro da oração. Mas evite tomar decisões em tempo de crise. E hoje, uma outra cena que me salta aos olhos a partir da leitura do filho pródigo, tem a ver com o nosso tempo, como eu falei no início do nosso culto. E a palavra tempo, no grego, ela tem duas possibilidades de ser compreendida. De uma forma geral, ela é chamada de cronos, que tem a ver com cronológico, que tem a ver com o meu relógio, o seu relógio, tem a ver com esse time, esse tempo meu e seu. 6 horas, o culto às 18 horas, 19 horas. Esse time todo, no original, chama-se de cronos. E alguns textos da Bíblia, é essa palavra que é usada para determinar que é um cronos, o que Deus no texto está dizendo, que é um tempo humano. Vamos deixar assim mais ou menos para entender. A outra palavra que a gente se utiliza, deu certo aí, falhou? A outra palavra que a gente se utiliza é a palavra kairos, que aí não tem a ver mais com esse time de relógio, esse tempo que eu e você temos, mas tem a ver com o tempo de Deus, que não é contado com a gente. Por exemplo, se você entender o tempo cronos, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, quando eles perguntam para Jesus, na ascensão de Jesus, dizendo para Jesus, quando ele é assunto aos céus, eles perguntam, quando o Senhor vai voltar? E ele diz, a vocês não compete o tempo de saber quando eu voltarei. Essa palavra tempo usada aqui é cronos, que é, ou seja, vocês não vão saber a hora, vocês vão saber se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser de noite, não cabe a vocês saber a hora que eu vou voltar. Essa palavra de cronos é usada em Atos 1:7. Contudo, lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44 também, quando Jesus chegou e olhou a Jerusalém e chorou por ela, há uma palavra tempo ali também. Só que a palavra tempo ali é kairos, porque ele vai usar a expressão, usando e visitando aquele povo, ele diz, como vocês percebem, ainda não é chegado o tempo. Aí há outra palavra usada que é kairos, que é o tempo da visitação, o tempo da agenda de Deus interferindo ou adentrando ao time ou ao cronos do homem e ali fazendo-se presente. Por exemplo, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 17, só para você entender esse mesmo texto. Coloca para a gente aqui, Caio, por favor. Atos capítulo 17, um pouquinho para frente, se você puder. Atos capítulo 17, exatamente o versículo 26 em diante. Esse texto nós temos as duas palavras para tempo, tanto cronos quanto kairos, expressa aqui. 26, Atos 17, versículo 26. A projeção está ali para você acompanhar umas leituras. Vou ler na minha Bíblia. De uma só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, havendo estabelecido e por quanto tempo. Esse tempo, o primeiro tempo desse texto, essa última palavra ali, é kairos. E aí depois, lá na frente, quando ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vocês, poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que a todos, em toda parte, se arrependam. Essa outra palavra do livro de Atos, ainda versículo 30, coloca ali para a gente ainda, Caio, versículo 30, capítulo 17. A outra palavra do versículo 30, a outra palavra de tempo, cadê ali? Onde está? As pessoas em todos os lugares cheguem e... Cadê ali? Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem a arrependimento. Essa versão está meio feinha, né, Caio? Você está de brincadeira. Não levou Deus em conta os tempos
ali em conta a ignorância, mas o tempo da ignorância. Esse segundo tempo nesse texto é cronos, ou seja, Deus não levou em conta aquele time, aquele processo, aquele tempo cronológico, que eles ficaram na ignorância. E o primeiro tempo, que é lá kairos, que é quando a visitação de Deus viria sobre o povo. Por isso que kairos e cronos são diferentes em suas estruturas, não somente para isso, eu preciso que você entenda para a gente entender um pouco mais para frente. Cronos tem a ver com agenda, o que você faz, onde você anota. Kairos tem a ver com um momento específico. Se por um momento cronos também tem a ver com a conta do homem, é você que decide que hora que você acorda, às 8, às 9, às 10, é você que vai decidir, às 5, é você que decide. Já no kairos, a ação ou o contar, as coisas ali são divinas. O cronos, para nós dar uma ideia, por exemplo, eu quero chegar 10 horas da noite, a gente fica, nossa, 7 horas ainda até 10 da tarde, dá uma ideia de atraso. O kairos dá uma ideia de determinado, é aquele tempo que vai chegar e a hora que for chegar, chegou. Por isso que hoje, eu quero conversar um pouquinho com a gente, com você, comigo, com esse tempo, sobre o kairos de Deus. Como é que você lida com o kairos de Deus? Kairos ou kairos, como você quiser. Como é que você lida com o tempo de Deus? Com esse tempo de naturalidade das coisas. Quando a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, coloca para a gente, capítulo 3, versículo 1, Caio. Quando o texto vai dizer assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Há uma linha, há um processo, há uma circunstância, há um desenvolvimento de Deus, como Criador, Senhor do universo, que as coisas têm seu tempo, quando Ele diz, há tempo de chorar e há tempo de deixar de chorar. Há um tempo determinado. Essa expressão tempo determinado de Eclesiastes 3, versículo 1 em diante, é no hebraico, não é no grego, nem é kairos e nem é cronos, mas ela é muito mais próxima de kairos por causa da sua identidade. Que há um processo determinante de Deus, do Criador, sobre o nosso tempo. E para você ter uma ideia, esse processo natural é como uma mulher grávida. O tempo da mulher ficar grávida ou gestação são 9 meses. Se você deixar que ela fique mais, vai ter problema. Lembra, Janaína? Se ficar mais do que o normal, tem problema. Se você tirar antes, é prematuro, pode ter problema. Há um tempo determinado para uma gravidez. Se você até pegar a própria natureza, não estou dizendo de outros bichos, mas lembrar-se da lagarta, para ela virar uma borboleta, se ela não passar o tempo determinado ali para ela se tornar e você cortar e você tirar esse processo dela, vai ficar uma lagarta, não vai nascer uma borboleta, porque você não respeitou o tempo natural das coisas. E esse tempo natural das coisas, esse processo todo, meu querido Tiago de academia, se não respeita tempo para crescer, o que acontece? Lesiona, tem problemas físicos, tem problemas musculares. Por quê? Porque a gente não respeita o tempo que as coisas naturalmente vão se desenvolvendo. E quando eu olho para isso, eu me pergunto e quero transportar essa pergunta para você. Como é que você lida com esse tempo que não está nas tuas mãos? Como você lida com esse time, com esse relógio celestial que a gente não enxerga e não sabe a hora, nem quando ele volta, nem quando eu vou casar, nem quando eu vou ter filho, nem quando algumas coisas vão acontecer, nem se eu vou pegar a Covid ou não vou pegar, nem se eu vou ser vacinado, como é que vai ser, todas essas coisas que fazem parte de um horizonte que não está nas minhas mãos palpáveis, e que eu não tenho controle, mas que existe, querendo você ou não, crendo você ou não. Ah, pastor, eu não acredito que essas coisas, esse kairos de Deus, não tem problema, então sua esposa engravidar, arranca de 3 meses. Arranca. O que você acha que vai acontecer? Além de você ser um abortista e assassino. E quando a gente olha para esse jovem, e aqui eu quero voltar ao texto,
Eu percebo que esse jovem, e aqui você leve para casa essa mensagem, a segunda cena que eu vejo dele era um jovem atrapalhado que não tinha cuidado com o kairós de Deus. Por que não tinha cuidado com o kairós de Deus? O tempo que ele não controla, o tempo que está e o tempo que nós precisamos nos submeter. Ele não entende, ele não respeita e ele vai contra esse processo. Por isso, a mensagem tem como tema hoje, nesse segundo momento, é cuidado com a sua forma de lidar com o kairós de Deus. Tenha cuidado. E olha por quê, versículo 12, volta na sua Bíblia, no versículo 12, a parábola vai dizendo assim, Jesus continuou, um certo homem tinha 2 filhos, e a primeira abruptação que ele faz é, e o mais moço deles disse ao pai. O primeiro problema que ele tem aqui a respeito disso, de lidar com o kairós, é que ele não podia fazer o que ele fez. O mais moço não vai para o pai pedir herança. Quem pede é o mais velho. Já atropelou, não é a hora. Mas o texto continua dizendo o seguinte, ele chegou ao pai e disse, pai, dar-me da parte que tens a mim, ou que me cabe, na tua versão talvez, e então o pai repartiu os seus haveres entre os seus filhos. A primeira é que o moço não podia fazer isso, e a segunda é que ele não podia pedir para o pai isso, porque o pai, como nós já falamos, deveria estar morto para dar esse testamento. O pai não podia, inclusive o povo judeu, agir dessa forma, porque seria uma afronta você chegar para o pai e falar isso, você quer o pai morto. Então ele queria que o pai morresse, ele queria abreviar o tempo da vida do pai, mesmo que ele tinha 80, 50, 100 anos, não, eu quero que o senhor morra já, porque eu preciso do dinheiro que me cabe. Abreviar o time de vida do pai. Olha que bicho xarope. Parece com a gente, talvez? Deixa eu continuar. Existem 3 formas para você lidar com o kairós de Deus, e aqui eu quero entrar nelas, para a gente entender um pouco a prática do dia a dia. A primeira delas é quando nós atropelamos o tempo de Deus. É o que ele fez. Quando eu e você nos utilizamos desse tempo e não respeitamos o tempo de Deus, quer seja para uma gravidez, quer seja para um namoro, quer seja para um casamento, quer seja para um noivado, quer seja para um trabalho, quer seja para uma produção, quer seja qualquer coisa, quando nós atropelamos o tempo, encurtamos ele, e a gente acha que nós não teremos problemas ou resultados a despeito disso, consequência. Quando alguém de repente está, a dona Elza, que sabe muito bem fazer isso, o bolo lá sendo feito gostoso, aí alguém chega lá e vai abrir a porta do forno na hora errada. O que o bolo faz, dona Elza? E o que a gente esquece, e esse moço se esqueceu, é o que atropelar o time, o kairós de Deus, sempre vai ter consequência. Existem alguns filmes da Marvel que eu gosto demais, da Marvel, e um deles é aquele que tem o Senhor do Tempo, né, que ele anda com um relógio, é isso mesmo o nome dele, né? É isso que está na Marvel, Senhor do Tempo, é isso? Sim ou não? Você não assiste Marvel, não? Hã? Aquele que anda o relógio, mexe aquela coisa toda lá e some, enfim. E ele disse uma mulher, quando, eu não lembro quem foi o personagem que foi pegar dele, e apareceu uma mulher que cuidava disso, uma carequinha, uma monge, e aí ela vai pegar e ela fala para ele, a pessoa vai pegar e ela fala para ela assim, toda vez que você mexe no tempo que você não vê, a consequência vem para você enxergar. O que ela quer dizer, em outras palavras, é toda vez que a gente, nesse tempo, kairós de Deus, e a gente quer atropelar, as consequências vão vir bem claras e evidentes para a gente. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente atropela o caso desse moço, quando a gente faz o que não deveria, não poderíamos fazer, e é o caso desse moço, talvez ele não sabia esperar. Por isso que ele é desesperado do jeito que fez e tomou a atitude que tomou. Talvez eu e você somos um pouco desesperados no nosso jeito de agir com Deus, porque o tempo de Deus não é o meu e eu prefiro que agir pelo meu do que pelo dele, porque o dele, na minha concepção, está demorado. Já fez isso algumas vezes? Alguns jovens, eu tenho tratado de alguns, agindo pelo relacionamento por desespero. Estou carente,
estou precisando, eu preciso namorar, não posso ficar sozinho, eu preciso, estou ficando velho, estou ficando velha, e acaba não aceitando o processo que tem que se fazer para chegar e ter alguém para chamar de seu, de meu, e aí a gente atropela e vai se machucando e machucando, e aí acontece as consequências no final da vida, ou no meio da vida. Outra característica também é que talvez quem atropela demais, e aconteceu com ele, é quando nós temos muito mais a postura de manipuladores do que qualquer outra coisa. Manipuladores são aquelas pessoas que têm essa característica de que todas as coisas precisam estar no seu controle. Isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar assim. Se alguém vem e mexe, incomoda, porque isso aqui não é para estar aqui, isso aqui é para estar aqui, isso aqui é para estar aqui, isso aqui é assim. E a gente se incomoda demais com isso. E se as coisas não estão no nosso controle, quem dera Deus, Senhor, é para fazer agora, tá? Agora eu deixo o Senhor agir na minha vida. Olha como nós é. Olha que petulância da nossa parte. Manipulador até de Deus. E eu me recordo, segundo o texto da palavra, nesse instante, é que pessoas que fazem esse atropelamento são domados de manipulação, ou talvez não conseguem suportar a ansiedade e querem fazer tudo do seu jeito, no seu tempo, como aconteceu com Abraão e Sara, Gênesis capítulo 13. Deus disse para o casal, daqui um tempo você vai ter filhos, e esse filho será seu e de Sara. Aí Sara fez o quê? Deus disse bem claro para os dois, tem um kairós, tem um tempo. Esperem que esse tempo vai acontecer. É o kairós, vai vir com uma ação, uma oportunidade, uma agenda do céu intervindo na agenda humana, e aquele dia vai ser o dia. O que Sara fez? Esperar, já deu, meu marido é velho, e circunstâncias e desculpas extremamente racionais e boas. Meu marido é velho, não ajuda mais, eu sou estéril, não dá mais, está demorando, Deus falou, então eu acho que eu não entendi direito o recado, então eu vou intervir e eu vou atropelar o processo. E ela vai e entra em cena, atropela o processo, dá Agar para Abraão, e ele a tem, e aí nasce Ismael. Nascendo Ismael, Isaac, antes de Isaac nascer, esse conflito dos ismaelitas, israelitas, que você já conhece, antes de Isaac nascer, aquela mulher é deixada de lado, Agar começa a se envanglorecer, porque tem filho e Sara não tem, e tudo isso, Deus olhando lá de cima e dizendo, o kairós ainda não é chegado, por que vocês não esperaram? Todas as vezes que eu e você atropelamos o kairós de Deus, a gente vai colher problemas. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Você já atropelou alguma vez o kairós de Deus e falou, nossa, se eu tivesse esperado. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, e agora? A segunda forma que eu e você temos de reagir ou agir diante do kairós de Deus é também, além de atropelar, tem aqueles que atropelam porque não conseguem fazer, esperar a coisa toda acontecer. Por outro lado, são aqueles que vão adiando. Sentam numa cadeirinha, ficam ali aguardando, esperando as coisas acontecerem, e ficam com que, deixa a vida me levar, vida leva eu. Esperando para que as coisas façam ou aconteçam, sendo que eu deveria fazer aquilo. Eu deveria ter decidido, eu deveria, porque está sobre mim, sobre as minhas mãos, tomar a decisão e fazer o que tinha que fazer. Quando não deveríamos fazer, e aí nós não fazemos, ou quando nós deveríamos, e aí nós nos omitimos. E a segunda forma dessa, se identifica muito com Gênesis capítulo 13 também, onde nós temos o povo de Israel. Lembra do povo de Israel, segundo o texto e o conceito todo da história, o povo tinha que sair de um lugar do Egito e ir para Canaã. Esse trajeto do Egito para Canaã, a um povo totalmente desorganizado, 3 meses era o máximo que eles conseguiam ir. 3 meses, todo desorganizado. Para você ter uma ideia, um povo, um soldado, uma elite, alguns soldados em classe, eles demoravam mais ou menos 15 a 20 dias para fazer esse percurso. E quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos.
Por que eles ficaram 40 anos? Porque muitas vezes nós não entendemos o Kairós de Deus, ou não conseguimos desenvolver essa forma de perceber, e nós vamos numa forma de trava, não permitindo que o time, o Kairós de Deus se institui sobre nós. Tanto que aquele povo de Israel, eles foram deixados ali, inclusive aqueles que saíram, segundo o próprio texto de Hebreus, e lá em Gênesis e Êxodo, aqueles que saíram dessa proposta, eles se tornaram quem se tornaram, por causa do jeito de ser, murmuração. Não conseguiam ver Deus, não conseguiam entender de Deus, não conseguiam assimilar o que Deus estava fazendo, e de repente vão adiando o agir de Deus. Deus quer fazer, mas do jeito que eles estavam, Deus não podia fazer. E aqui vai uma coisa muito interessante, talvez, para você e eu, para a gente pensar. Talvez tem grandes coisas que Deus quer fazer com a tua vida, mas do jeito que você está, não dá para Ele fazer. Talvez Deus está prometendo, ou você sabe que Ele pode fazer, ou você tem ideia de todas essas ações, mas por causa do seu estilo de vida, por causa das suas mentalidades, por causa do seu status quo, Ele não pode fazer. Ele precisa que você cresça. Ele precisa que você mude a mentalidade. Ele precisa que você se desenvolva a despeito do que Ele está dizendo, para que então você esteja pronto para receber o que Ele pode te dar. E Ele sabe disso, e você sabe disso também. Por exemplo, às vezes nós travamos a vida, e tem muita gente vivendo dessa forma, porque às vezes falta coragem para viver o Kairós de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer, vamos lá. Eu não sei. Dá uma de Gideão, eu sou mais moço. Eu não posso. Dá uma de Moisés, eu não sei falar. Não tem coragem. Já dizia um grande amigo, filósofo, ele dizia para a gente assim: oportunidade nunca é perdida. Você que perdeu, mas a oportunidade alguém aproveitou. Ela não passa sem ninguém caçar, sem ninguém abraçar, sem ninguém pegar. Aí eu perdi a oportunidade. Você perdeu, mas a oportunidade alguém alcançou. E do céu, o próprio Deus está olhando, segundo o próprio texto do Antigo Testamento, olhando e querendo enxergar e ver um coração desejoso. E quando Ele encontra, a ação de Deus encontra em nós o desejo de tê-lo, e essas coisas se combinam e as coisas caminham segundo o Kairós de Deus. Mas parece que não são todos que se desenvolvem nessa compreensão. Porque às vezes falta coragem. Ou porque talvez falta também consciência de tempo, finitude. Porque a gente vai vivendo achando que a gente é infinito. Já conhece gente assim? Adolescente, jovem, muito desse jeito. Não, deixa, eu vou viver até uns 150, 200 anos. Vai não, moço. Ontem nós brincando aqui com as crianças, dançando e tal. Eu dei uma baixadinha aqui, a coxa fez assim: eu já tenho 40 e pouco. Aí essa falou para essa, as duas somando, dá uns 80, né? Mais ou menos assim, né? Aí subiu e falou: oi Jesus, crianças vão lá pulando. Porque eu não consigo mais. Mas eu vou contar, eu não fui o único, né? Vários aqui adormeceram doloridos. Mas a gente, quando é mais jovem, a gente não tem isso, dona Adélia. A gente acha que a gente não vai morrer. A gente não acha que a gente não vai sentir dor. A gente não acha que a gente não vai ter doença. A gente não acha nada disso. A gente acha que a gente é finito. A gente é super-homem, mulher maravilha. E não é assim. E o grande problema de achar assim não é que você está errado no conceito, é que você vai deixando as coisas para lá, não aproveita o Kairós, o tempo, e aí a hora que a idade, a velhice chegar, como diz Eclesiastes 12, a hora que os seus moedores caírem dos teus lábios, você nem conseguir mais morder nada, aí você vai dizer: e agora? O que eu fiz com a minha vida? Por isso que ele começa o texto de capítulo 12, versículo 1, dizendo: lembra-te do teu Criador, quando? Nos dias da tua mocidade, quando ainda tem possibilidade de mudança. Uma terceira situação, talvez por que a gente adia, é porque às vezes a gente acha que a coisa vai dar a vida toda, a gente vai deixando, não, eu não tenho idade, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e aí entramos no maior problema que eu vejo da nossa geração, a procrastinação.
A gente vai sempre deixando as coisas importantes para a vida, para depois, para amanhã, para outro momento. Depois eu cuido do meu casamento, depois eu cuido do meu relacionamento, depois eu cuido da minha saúde, depois eu cuido disso, depois a gente vai sempre deixando para depois, colocando algumas coisas que não deveriam estar na prioridade e deixando aquilo que é a prioridade para depois. Nós estamos adiando e não nos relacionando bem com o Kairos de Deus. Porque Deus diz muito claro, quando Ele fala comigo e contigo na palavra, Ele vai dizer que a integralidade de quem eu sou é importante. Tanto que Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. E às vezes nós vamos deixando, adiando esse Kairos, procrastinando para depois, e quando depois chega a gente deixa para lá e começa a sofrer consequência. Por isso, o que você tem adiado? Talvez tenha adiado cuidar do teu casamento. Você vai começar a cuidar dele quando? Quando ela não quiser mais você, quando você não quiser mais ela? Quando seus filhos forem embora, como eu já ouvi um monte de gente falando, quando meus filhos se formarem, aí eu vou me separar. Lindo, que profecia demoníaca. Quando você vai começar a cuidar da sua saúde? Quando o médico chegar com um exame e falar para você aqui, ó, vai morrer. Aí você vai, agora eu vou começar, Aaron. Agora. Teu patrão te avisa, teu amigo te avisa, o teu corpo te avisa. E você fala que você está bem. O Kairos de Deus não é para fazer isso. E a gente fica adiando. Quando você vai continuar adiando os seus estudos, para passar numa faculdade, num colégio, numa estrutura onde você vai se dar bem? Até quando você vai ficar adiando as suas decisões, os seus comportamentos, o seu envolvimento com Deus, a leitura da palavra, a oração? Eu preciso me envolver. Até quando você vai ficar adiando? Até quando a água bater aqui em cima e você fala, é agora. O comentarista do texto, ele diz assim, que o filho pródigo, ele volta. A história termina dele voltando. Abruptamente ela acaba porque não fala do que aconteceu na casa. Mas ele dizendo que algumas dessas histórias aconteciam também, e um desses argumentos que ele diz isso é que aquele menino, aquele jovem, ele poderia não voltar, não ter possibilidade de cair em si. Como aconteceu com Jesus e o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou, e aí Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Lembra? Jesus falou o que para ele? Vende tudo que tem, dá para os pobres, e faz e bora e segue. Aí o cara falou, tem bastante, não dá não. Funciona não. Como acabou a história desse homem? Talvez não deu. Talvez ele ficou como ficou, um jovem rico apenas. Não mais, vírgula, salvo. Por isso que às vezes a gente precisa entender que adiar as coisas, o Kairos de Deus, vai trazer consequência, porque você está mexendo no Kairos, num plano, num projeto. E aqui algumas coisas para você guardar no seu coração, para a gente partir para o terceiro e última forma de você agir com o tempo, Kairos de Deus. Sabe por que aquele jovem adiava ou atropelava o Kairos de Deus? Talvez se associe comigo e contigo. Primeiro, pela sua infantilidade, ele era moço ainda. Então, se você é moço, se você é infantil, tenha mais cuidado ainda com o Kairos de Deus. Tenha mais cuidado com esse tempo. Na outra vez nós vamos falar sobre o Cronos. Mas tenha cuidado com o tempo de Deus, esteja atento a ouvir. Mas se você é infantil como esse jovem, falta maturidade para ele, falta maturidade para muitos de nós lidar com o Kairos de Deus. Segunda característica aqui que eu vejo antes do terceiro, para a gente entender. Sabe por que muitos de nós atropelamos ou adiamos? Por causa das nossas crises relacionais. Talvez está em crise com o esposo, com a esposa, ou está em crise no namoro, ou está em crise na empresa. Aí o tempo que Deus tinha para você ficar naquele trabalho, você fala, não, eu estou em crise, não quero mais, e briga, e vai embora. Aí fala, não, Deus quis assim. Não, Deus não quis isso. Foram as suas crises relacionais que te levaram a viver assim. Se você tivesse cuidado, talvez não era esse o resultado final. Porque é muito fácil a gente jogar na responsabilidade de Deus, concorda?
É muito fácil dizer que Deus quis assim. E a grande pergunta, peraí, mas o Kairos de Deus é assim? Deus quis de fato assim? E a terceira e aí vai para os mais jovens, é sobre ele adiantou ou ele adiou o Kairos de Deus a partir das suas curiosidades. Ele queria, ele entendia, alguém falava para ele, mas ele sabia que lá fora tinha uma vida diferente, que ele queria curtir, ele queria ver como é que é. A curiosidade matou o menino. Vai lá experimentar. Como a gente falou dessa vez que conversamos sobre isso, há 3 formas de você aprender com os seus erros. A primeira é com seus próprios erros, inteligente. A segunda é com os erros dos outros, sábio. E a terceira é como ignorante, não aprende de forma nenhuma. Por isso eu pergunto para você, você atropela, adia o Kairos de Deus? Mas eu tenho uma terceira e última proposta para lhe dar. Não atropele e nem adie o time de Deus. Se encaixe, se amalgue no tempo, no time, se permita viver naquele ruach, no sopro de Deus, para que você não fuja do time nem fique atrás do time. Não adiante nem venha para trás. Para tal, quero que você abra a sua Bíblia em alguns versículos que eu vou deixar para você nesse terceiro e último momento. Se eu tenho 3 opções, a primeira é adiar, a segunda é atropelar, a terceira opção que você tem diante do Kairos de Deus é se entregar. Pastor, mas por que se entregar à vontade de Deus? Por alguns motivos que eu coloquei pequenos aqui de tantos que tem. Primeiro, Salmo 139. Primeiro, porque Deus controla tudo. Salmo 139, exatamente o versículo 16, Caio, me ajuda por favor. Salmo 139, versículo 16, o texto vai ser bem claro quando vai dizer que o próprio Deus, os teus olhos viram o meu embrião, ou o meu corpo, a minha estrutura, ainda informe. Todos os dias estão determinados para mim e foram escritos no livro antes mesmo de algum deles acontecer. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Então, diante do Kairos de Deus, se entregue, deixa Deus controlar tudo, porque Ele controla tudo. Como nós cantamos, tudo está nas mãos de Deus. Ele não perdeu o controle de nada, mesmo em meio à pandemia, Deus continua controlando todas as coisas. Então, vale a pena se entregar. Vale a pena se entregar diante de Deus. Segunda consideração a despeito de Deus, livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, 2 Pedro, capítulo 3, perdão, Caio, coloca para mim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E aqui vai frustrar talvez um pouquinho você que gosta das coisas no seu tempo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, até Ele é paciente com você, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Hebreus capítulo 4, versículo 16, por favor, Caio, me ajuda aí também. Hebreus capítulo 4, versículo 16, para vocês terem aqui, todo mundo ler. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda em momento oportuno ou necessário, na outra versão. O que quer dizer esses 2 textos e outros mais da Bíblia? É que Deus age no tempo certo. Então se entregue, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque o Kairos de Deus é maravilhoso não só para os céus, mas inclusive para mim e para você. Então deixa Deus fazer na hora dele. Porque quando você entra, você atrapalha Deus fazer as coisas. A gente estraga. A gente vai com jeitinho, como disse Pedro, com a sua espada, e como disse Jesus, guarda a espada na bainha, deixa que aqui eu controlo, fique em paz. Como diz o próprio texto do Antigo Testamento, aquietai-vos, fica na sua, e aprendei, e perceba que eu sou Deus, relaxa. Por isso que você pode se entregar, porque Deus controla tudo, Deus age no tempo certo. E terceiro, o tempo de Deus é sempre favorável a você. Como assim, pastor? Romanos 8. Coloca para a gente, Romanos 8, versículo 28. O tempo de Deus, o agir de Deus, o Kairos de Deus, sempre é favorável à tua pessoa.
O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus age no tempo, na estrutura, no kairos, a seu favor. Então relaxa, se entrega, deixa Deus agir no kairos dele, porque Ele está trabalhando a seu favor, sempre é favorável a você. A gente acha, não, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais, Deus, onde está Deus em todo esse momento? Será que Ele não me enxerga? Meu irmãozinho, fique em paz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Por isso, quanto a mim e a você, o que a gente precisa fazer, pastor? Se Deus, Ele controla tudo, Deus age no tempo certo, e Deus, todo o agir dele é favorável a mim, se entregue. Mas como exercício prático da minha e da sua postura, eu quero te chamar a atenção. Como que eu posso me entregar, pastor? Primeiro, tendo paciência. Salmo de número 40, versículo 1, coloca, Caio, por favor. Salmo de número 40, versículo 1. Tenha paciência. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro, quando eu gritei. Na tradução mais original está dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Vou esperar. Calma. Tenha paciência. Pastor, mas não passou? Se está no tempo de Deus, se você está no centro da vontade de Deus, se você não atropelou, não adiantou, relaxa que no tempo de Deus é o tempo certo. Tenha paciência. Segunda dica que eu te dou. Eclesiastes capítulo 3. Não precisa colocar, já falamos dele, Caio. Ouça Deus falar o que é para fazer no tempo certo. Porque a hora de chorar é a hora de deixar de chorar, segundo o texto. A hora de abraçar é a hora de deixar de abraçar, que é o que estamos vivendo, deixar de abraçar. É hora de plantar, é hora de colher, é hora de tecer, é hora de coser. Ou seja, há uma hora certa. Não se perca nessa hora. Ouça Deus falar o que é para fazer na hora que tem que ser feito. Ouça Deus. Para você não atropelar, é hora de você ficar calado, você falar. E é hora de você falar, você ficar calado. Ouça Deus. Para você ter harmonia no kairos, você precisa confiar, entregar e ouvir Deus. E o último texto, Salmo 37, versículo 5. Coloca para a gente, Caio. Entrega e confia. O texto é bem claro quando ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor. Mas ele não para por ele, diz: e confia nele. Porque tem gente que entrega e não confia. Tem gente que confia, mas não entrega. Tem gente que vive assim, eu não sei se você vive assim. Eu confio, mas não entrego. Eu entrego, mas não confio. Pastor, como é que isso funciona? Deixa eu te dizer, e aqui eu quero partir por ouvir, refletir e agir para a gente finalizar. Sabe o que é ouvir e refletir e agir a despeito do kairos de Deus? É igual a gente andar de moto. Né, Gustavo? Os meninos que gostam de uma motoca aí, né, Luiz? Né, Tiagão? Não é que tem uns talmidins aí, né? Os motociclistas de Jesus, é nós. Uou! Sabe como é que anda de moto? Só um pilota. O outro senta atrás e relaxa. Curte a viagem. Andar com Jesus para entender o kairos dele, é assim que a gente precisa reagir. Sentar na poltrona de trás, ou aqui, abraçar Jesus e falar: Jesus, a hora que o Senhor quiser chegar, nós chega. Quiser parar para beber água, nós bebe. Quiser fazer a curva, entrar no meio do mato, nós anda. Quiser empinar, nós empina. Eu estou abraçadinho, não vou cair. Mas é o Senhor que pilota. Agora, às vezes eu e você nos comportamos na vida e achamos que não vai dar nada. Desse jeito. Abraçamos a Jesus e fala, e o camarada pilota assim. Você já viu, o piloto é assim. E aí a gente pega no braço do piloto: Tiago, vem cá, só para eu exemplificar para o pessoal. O motoqueiro aí, ó, motociclista, não é motoqueiro. Está Jesus pilotando a nossa moto da vida. Faz pilotando a moto da vida, isso. Aí, isso. Pode ficar em pé, tá estranho isso aí. Ele pilotando a moto, eu aqui atrás assim, né? Isso aí não tá estranho. Ah, não, desculpa, perdão. E aí a gente age de uma forma bem estranha. Em vez de eu segurar aqui, eu abraçar, ou ficar aqui e falar: Jesus. Tem gente que pega assim na motoca, né? Minha mãe pegava assim no meu pai. É muito engraçado. Na monareta, né?
Mas às vezes a gente, por causa da gente não entender o kairos de Deus, a gente fala assim, ai, Jesus, vira aqui, Jesus. Ou vira aqui, Jesus. Ou Jesus, olha para mim, olha para mim. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui com alguém que está pilotando a minha moto? Vai fazer se eu ficar fazendo assim? Ou, vamos conversar? Não é aí que vai? Ou, e a gente faz isso sem perceber. Jesus pilotando e a gente incomodando. Jesus pilotando o kairos dele, as coisas acontecendo e você ali. A moto cai, ou Jesus para e fala, peraí, nós vamos pilotar? Ou você vai pilotar ou sou eu que vou pilotar? Devia Jesus falar assim, viu? Vai, pilota aí. Quando a gente pilota, maninho do céu. A gente só faz arte. Vai lá pegar seu baixo. Por isso eu quero dizer para você, querido, cuidado com a forma como você lida com o seu kairos, o tempo de Deus. Segunda frase que eu quero que você guarde, anote, ouça, reflita e haja. Não atropele nem adiante. Se entregue. Não atropele nem adiante o kairos de Deus, se entregue. Terceira, confie no Pai. Ele não é só Deus, Ele é Pai. Ele quer cuidar de mim, de você, como um pai cuida do filho. Numa expressão, me permita usar de novo, já que eu judiei do ser Arão. Olha como é que o Arão cuida do filhinho dele. É assim que Deus quer que a gente se faça nos braços de um pai. Descanse, se preciso, durma, mas sinta-se cuidado pelo Pai. Deus te ama, Deus tem planos a seu respeito. É o kairos dele. Mas a pergunta é, o que a gente vai fazer com isso? Deixa Deus agir. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will